A paz do Senhor, eu dou graças a Deus mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Estamos aí para mais uma das nossas lições aí da CPAD. Nós estamos aí nesse trimestre trabalhando com uma série de lições aí dessa edição especial voltada para a classe de jovens e adultos. E a lição de hoje, a lição de número 8, nós vamos estar trabalhando aí sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. É a lição aí de 23 de agosto de 2020. É muito importante essa lição, porque essa lição ela nos apresenta aqui um contexto no qual o povo de Israel, o povo de Deus, estava inserido após eles terem ali alcançado algumas conquistas quanto ao retorno à sua terra com autorização para a reconstrução do templo, que era esse símbolo de adoração do povo de Deus, ali a restauração dos muros, enfim, a reedificação da vida ali religiosa, civil, a restauração da nação à sua terra. Mas só que após essas conquistas, o povo enfrentava uma dificuldade que não era menor. Na verdade, enfrentava uma situação que comprometeria todas as conquistas, uma vez que nós somos perceber, tanto à luz do contexto bíblico, quanto à luz da vida, da realidade do que é uma vida em sociedade, a falta de união, a falta de amor, isso leva de fato à destruição de qualquer grupo, de qualquer organização. E a lição de hoje vai tratar exatamente sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Por quê? Porque aquilo que causa a desunião, a desarmonia entre um grupo, isso deve ser eliminado, porque nenhum grupo ele vai se suster, ele vai poder avançar se não houver a unidade, se não houver a união. Então a desunião ela ameaça a existência de qualquer grupo. E aí o texto que vai estar aqui nos apresentando, esse texto bíblico, nos fala exatamente de alguma coisa que causava desunião entre o povo de Deus. O texto áureo da lição nos apresenta o seguinte, está aí baseado no Salmo 133, salmo bastante conhecido aí dos leitores da Bíblia. Ou até mesmo quem não é um leitor da Bíblia, certamente já ouviu sobre esse salmo. Salmo 133 é o número 1 que fala exatamente dessa questão da união. Nos diz aí o texto: "Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Que a palavra de Deus nos mostra que é bom, é suave, é agradável, podemos dizer, é necessário que os irmãos vivam em união. Então, aqueles que de fato querem expressar o amor de Deus através das suas vidas, deve prezar pela unidade do corpo, mesmo porque a Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Então a ideia do amor, da união, do companheirismo, da compreensão entre os irmãos, entre o grupo, ela é fundamental para a vida cristã e ela expressa o verdadeiro compromisso, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro discipulado cristão. Ele é expresso através do amor e aí, em consequência, o amor nos leva à união, à unidade. Então esse é o texto áureo. A verdade prática nos apresenta: a união é uma força indispensável para a igreja, ou seja, não se pode conceber uma igreja na qual não exista a união, mesmo porque a Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Cristo é o que comanda essa cabeça, esse corpo, melhor dizendo, uma vez que ele é o cabeça, e não é possível vida cristã fora do corpo. Então, se não é possível vida cristã fora do corpo, não é possível vida cristã sem unidade. Por quê? Porque se nós pertencemos ao mesmo corpo, nós temos que necessariamente, não é uma opção, necessariamente nós temos que estar unidos uns aos outros. Porque um membro isolado não forma um corpo, e um corpo não se forma sem os membros. Então essa aí, a autodependência dos membros e do corpo entre si, ela é essencial, ela é necessária
para a existência do corpo, para a existência da igreja. Bem, então aí na primeira parte da verdade prática nos apresenta exatamente essa verdade que deve ser posta em prática. A união é uma força indispensável para a igreja e na sequência, no próximo período, nos apresenta. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Aqui duas proposições muito importantes, que na primeira proposição do primeiro período nos apresenta que a união ela é uma força indispensável para a igreja, e nas duas últimas proposições nós temos que a união, em primeiro lugar, é um testemunho diante do mundo, ou seja, uma prova de que de fato nós somos discípulos de Jesus, que nós estamos amando uns aos outros, e uma segunda proposição é que a união é um estímulo para o crescimento da obra de Deus, ou seja, nós poderemos realizar grandes coisas na obra de Deus quando nós nos unirmos. De fato, se nós formos analisar, se nós fôssemos mais unidos, se a igreja ela fosse mais unida, se todos tomassem para si a responsabilidade de se unir, de aproximar-se mais de Deus, de todos vestirem a mesma camisa, de todos estarem debaixo da mesma bandeira, lutarem pelo mesmo objetivo, nós alcançaríamos mais o nosso objetivo. Nós percebemos, por exemplo, que quando do início da igreja, na igreja primitiva, aqueles irmãos, quando despertados para fazer a obra evangelística, para levar a Deus ao mundo de então, eles tomaram para si como um só corpo, tomaram para si a responsabilidade de ganhar o mundo de então. E a obra que eles fizeram, eles tiveram um alcance formidável. E não tinha os recursos que nós temos na atualidade. Hoje nós temos todos os recursos possíveis para fazermos um grande trabalho, para alcançarmos o mundo, podemos dizer assim. Mas infelizmente o que nós percebemos é que com o passar do tempo, infelizmente no aspecto religioso, menos corpo nós nos tornamos, menos unidos nós nos tornamos. Então, de fato, se nós nos uníssemos, se nós nos dispuséssemos para fazer a obra como um só homem, um só corpo, nós faríamos grandes coisas. E aí esse último fragmento aqui da verdade prática, quando diz que a união é um estímulo para o crescimento da obra de Deus, é exatamente porque quando nós nos unimos, nós podemos realizar grandes coisas. Nós percebemos que quando aí do retorno do povo de Deus para Jerusalém, para a reconstrução do templo e dos muros, os inimigos do povo de Deus, tanto externos quanto os internos, achavam uma piada eles se dispuserem a construir o templo e o muro. Era algo aparentemente impossível. Porém, eles se uniram e aquela obra foi realizada, e os próprios inimigos eles tiveram que admitir que a mão de Deus estava sobre aquele povo, exatamente por causa da união. Então é necessário que nós entendamos que nós fazemos parte de um mesmo povo, de um mesmo corpo, nós estamos do mesmo lado e nós deveríamos deixar de brigar e nos unirmos em prol do reino de Deus para que nós, para que assim nós possamos conseguir um alcance maior no tocante à nossa missão, à obra a qual Deus entregou nas nossas mãos. Portanto, essa verdade prática, que já está dizendo uma verdade que deve ser posta em prática, ela é fundamental para a nossa vida, uma vez que ela apresenta que a união ela é indispensável à vida da igreja, ou seja, ela é necessária. Também apresenta que a união é um testemunho diante do mundo de que de fato nós somos discípulos do Senhor, que vai provar o nosso amor uns para com os outros. E também a união, ela é um combustível, um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Neemias, no capítulo 5, o verso 1, depois o verso 6, até o verso 12 do mesmo capítulo 5, que é bastante interessante, que vai nos apresentar exatamente uma situação que denunciava a falta de união entre, no caso, o povo de Deus, mais especificamente, falando da questão da diferença social
quando dentro desse contexto, algumas pessoas, judeus, aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, estavam oprimindo os menos favorecidos, no sentido de emprestar dinheiro com juros, com grandes juros, com usura, que essa é a linguagem bíblica, ao tempo que, dada a situação de exploração desses irmãos contra os demais, a ponto de alguns dos seus irmãos, no caso mulheres e filhos, serem vendidos ou serem tomados para pagar dívida como escravo do seu próprio irmão. Então era um contexto, vamos dizer assim, insuportável, era um contexto inaceitável diante de Deus. E exatamente Neemias, ele, diante dessa situação, ele teve que se posicionar exatamente porque essa desunião, ela ameaçava a causa de Deus, ameaçava a unidade do povo de Deus. E ele teve que tomar decisões, teve que tomar uma atitude muito firme e chamar, no caso, a responsabilidade àqueles que assim exploravam seus próprios irmãos, para que eles pudessem, de fato, perceberem o mal que eles faziam e qual era o lugar deles dentro daquela congregação do povo de Israel. Bem, então indo para o texto, Neemias capítulo 5, aí o verso 1 diz o seguinte: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Aí o clamor daqueles que estavam sendo oprimidos chegou até os ouvidos de Neemias, clamor esse que denunciava, que mostrava a insatisfação de judeus contra os seus próprios irmãos que os exploravam. E o que levou Neemias, é claro, a tomar uma atitude. Aí no verso 6 aí do capítulo 5, diz o seguinte: ouvindo eu, pois, o seu clamor, ou seja, o clamor de quem? O clamor das mulheres contra os judeus, no caso aqui, que estavam sendo exploradas, e a sua família, é claro, porque elas estavam perdendo filhos, etc. Então, ouvindo, pois, eu o clamor, e essas palavras muito me enfadei. Houve um enfado, houve, no caso, vamos dizer assim, ele ficou incomodado com aquela situação, aquilo trouxe um pesar para ele, porque Neemias sabia que agora ele tinha algo a fazer que também não era muito fácil. Ele havia, no caso, participado de uma grande obra que era ali a restauração, no caso de Jerusalém, quanto à construção do templo, dos muros, etc. Porém, agora ele tinha que trabalhar com a restauração do próprio povo, da unidade, da união, do amor dentro do próprio povo. Eu acho isso aqui muito interessante, porque é o seguinte: muitas das vezes, e aí é uma dica que eu dou para você que exerce liderança, muitas das vezes nós nos preocupamos, por exemplo, em construir uma bonita igreja, que é algo importante. Para quem pode se dar o luxo de ter uma igreja bonita, é algo importante. Não necessariamente, sendo redundante, não necessariamente necessário, mas é algo importante. Porém, a despeito da organização, vamos dizer assim, material, estrutural, no caso da igreja enquanto instituição, a despeito de tudo isso, há algo mais preocupante, há algo mais importante que deve fazer com que você, líder, reflita e pense bem, na questão da unidade do povo que está sob a sua liderança. Há amor, há harmonia, há carinho, há cuidado do povo. Há um cuidado das necessidades fundamentais do povo, tanto necessidades sociais quanto necessidades espirituais. Como está a unidade da igreja? Como está o tratamento, no caso, com a igreja? Porque não adianta alguém que exerce uma liderança querer deixar sua marca no aspecto social, no aspecto estrutural, quanto construção, etc, etc. Não adianta fazer tudo isso, ter uma igreja bonita, quando o mais belo que deve existir na vida da igreja é a unidade, é o carinho. São, no caso, os membros se sentirem amados, se sentirem cuidados. Eu penso que o cuidado por um membro se sentir cuidado, se sentir amado, compreendido,
acompanhado, e quando eu digo amado, cuidado, acompanhado, não quer dizer fazer vista grossa quanto ao erro, quanto ao pecado, mas que tudo seja tratado com amor, com carinho, e jamais, vamos dizer assim, com rejeição. Eu penso que um membro ele vai se sentir bem mais agradecido, bem mais pertencente ao grupo, quando ele se sente acompanhado, amado, valorizado, compreendido, não rejeitado. Ele se sente bem mais participante, bem mais, vamos dizer assim, realizado no grupo, do que ver que a sua igreja ela construiu um belo templo, tem bons bancos, um som de primeira, uma boa equipe de louvor, um líder que fala muito bonito, que conhece muito da Bíblia, etc, etc. Mas quando de fato o mais importante, que é a unidade, que é sentir-se amado, sentir-se valorizado, quando de fato isso não acontece. Então aqui, por que eu estou chamando a atenção em relação a isso? Porque Neemias agora ele depara com uma situação muito séria, bem mais séria do que construir o templo, do que restaurar os muros. Era exatamente restaurar o povo, restaurar a unidade, o amor no meio do povo. A consciência daqueles que estavam explorando os seus irmãos. Então esse é o clamor que chega diante de Neemias, e ele, no caso, ele vai ficar exatamente angustiado. A expressão aqui, muito me enfadei, trouxe esse cansaço, esse enfado para Neemias. Aí o verso 7 diz o seguinte: e considerei comigo mesmo no meu coração, ou seja, aquilo incomodou a Neemias. Não foi algo que entrou no ouvido e saiu no outro, mas a Bíblia diz aqui que ele considerou consigo mesmo aquela situação no seu coração. E na sequência do verso 7 ele diz: depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes. Aí, ou seja, quem é que estava oprimindo o povo, oprimindo o mais pobre, o fraco? Era exatamente os chamados nobres, pessoas que tinham poder aquisitivo, poder financeiro, eram os nobres, e os magistrados, aqueles que eram responsáveis pelas leis. Então ele pelejou. A ideia de pelejar aqui é exatamente a ideia dele encarar, dele poder, vamos dizer assim, de certa forma, levar, chamar a responsabilidade. E de fato protestar seria mais essa linguagem, eu penso, mais adequada. A ideia de pelejar aqui é exatamente de protestar, de lançar em rosto, de mostrar que de fato eles estavam errados diante daquela situação, com aquelas atitudes. Então Neemias ele pelejou contra, não é isso? Ou com os nobres, melhor dizendo, e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. Qual a ideia aqui da usura? A usura é exatamente o empréstimo que eles faziam com juros exorbitantes, explorando aqueles que basicamente não tinham o mínimo para sobreviver. Então ele vai protestar contra a usura, no caso que eles praticavam contra os seus irmãos, usura tomais cada um com o seu irmão. E aí na sequência diz o seguinte: e aí Neemias dizendo: e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então Neemias aqui ele faz vamos dizer assim, uma espécie de uma assembleia, de um grande ajuntamento contra a atitude dessas pessoas, para que eles de fato eles pudessem reconsiderar a posição, no caso, na qual eles estavam. Aí o verso 8: e disse-lhes: nós resgatamos, aí Neemias falando em relação à sua participação quanto ao resgate dos judeus ali no caso, que foram vendidos para outros povos, cativos, como Deus usou, e ele também participou nessa obra de resgate. Aí ele diz o seguinte: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidas a gente, ou seja, aos outros povos, segundo nossas posses, segundo nossas possibilidades. Nós pagamos, nós lutamos, nós resgatamos nossos irmãos. E vós outra vez venderias vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Ou seja, nós somos resgatados, nós resgatamos, pagamos um alto preço, Deus interviu
para nós resgatarmos os nossos irmãos. E agora, outra vez, vocês venderiam vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Iríamos vender os nossos irmãos, nos vendermos uns aos outros? Ele leva a esse questionamento. Então, diante dessa exortação de Neemias, ali os magistrados, os nobres, o texto diz na sequência que então se calaram e não acharam o que responder. Ou seja, eles não tinham como se justificar diante daquele questionamento, porque de fato eles tinham que admitir que eles estavam errados, que não era correto o que eles faziam, a injustiça que eles estavam, no caso, cometendo em relação aos seus irmãos e esquecendo de todo o livramento que Deus havia dado a esse povo. Aí na sequência aí do capítulo 5, aí o verso 9, nos diz o seguinte: disse mais, Neemias falando o que ele disse para esses irmãos: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Ou seja, vocês, a atitude de vocês é uma atitude má, perversa, porque exatamente vocês não recordam do cativeiro, da opressão dos nossos inimigos, e o quanto nós devemos a Deus por ter nos resgatado, por ter nos restaurado. Então ele leva a esse questionamento: não devias andar no temor do nosso Deus? Vocês não deveriam temer a Deus, exatamente por causa do opróbrio, da vergonha dos nossos inimigos? Vocês deveriam temer a Deus, deveriam ser gratos a Deus, deveriam temer ao Deus que tem nos livrado, que tem, vamos dizer assim, nos guardado. Aí o verso 10. Interessante o verso 10, porque olha o que nós temos no verso 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Aqui é importante porque Neemias ele está combatendo a usura dos nobres e dos magistrados, ou seja, se emprestar dinheiro com um juro exorbitante, que seria a usura. Mas aí no verso 10, algo que me chamou muita atenção, é porque Neemias ele vai dar um exemplo. Em que aspecto? Quando ele aí diz, olha, também eu e meus irmãos, aqueles que fazem parte da minha família, os meus moços, nós também, a juro, temos emprestado dinheiro e trigo. Ou seja, nós também temos emprestado ao povo, temos dado dinheiro, temos emprestado trigo. Porém, mesmo que nós não fizermos, dá a entender pelo contexto que ele emprestou, mas não com juro, porque aqui é interessante, com juro exorbitante, melhor dizendo, porque ele está condenando o juro exorbitante daqueles que estavam usando de usura, que é o chamado usura, aqui o juro exorbitante, e ele está dizendo que ele também, seus irmãos e seus moços, eles haviam a juro, havia também emprestado dinheiro e trigo. Porém, uma vez que ele está combatendo a usura dos nobres e dos magistrados, e que ele está trazendo à consciência o favor de Deus para com eles, ele também se vê na obrigação de abrir mão do juro, ainda que não exorbitante, mas do juro que ele também havia, no caso, emprestado dinheiro, emprestado trigo, para, no caso, os seus irmãos. Ele também, para dar o exemplo, ele abriria mão desse juro, desse ganho que ele tinha direito. Eu acho interessante porque ele também percebe que ele precisa também dar o exemplo. Isso aqui é muito importante, porque se nós formos aqui contrastar com os nobres, no caso os magistrados, Neemias ele estava cobrando algo que eles estavam fazendo de maneira errônea. Neemias estava fazendo algo que, pelo menos aparentemente, em contraste com os nobres, e no caso aqui os magistrados, era aparentemente algo correto. Porém, ele percebe e ele entende que ele também, em certa medida, ele também está explorando a situação desses irmãos, uma vez que ele está emprestando a juro. E ele se compromete, então, em abrir mão desse ganho,
dando exemplo para que os demais também fizessem da mesma forma. Isso é importante por quê? Porque você que é líder, você que exerce uma liderança, é necessário que sempre quando você cobre algo no povo, que você dê o exemplo. E que você não seja apenas um líder que fica no discurso. Muitas das vezes nós vemos líderes, por exemplo, que ele tem um discurso muito bonito, um discurso quanto, por exemplo, a contribuição da obra, mas quando é para contribuir ele não contribui. É um discurso quanto ao amor ao próximo, que os irmãos devem viver em união, que devem tolerar um ao outro, que devem ter um longo ânimo, que deve, no caso, perdoar, deve compreender, que não deve jogar ninguém fora, que todos devem viver em unidade, mas no momento que ele precisa usar, vamos dizer assim, desses atributos no trato com os irmãos, no trato com aquele que é fraco, que está sob o seu comando, com aquele que precisa de uma palavra de carinho, de uma disciplina com amor, de uma compreensão, de ser ouvido, ele de fato não age da maneira como ele discursa. Ele fala uma coisa, mas na prática ele é outra coisa. Então aqui Neemias, quando ele está cobrando dos magistrados e dos nobres, que eles deveriam deixar de explorar, no caso, os seus irmãos, ele também percebe que alguma ponta de culpa, alguma coisa também, vamos dizer assim, o deixava inabilitado para estar fazendo aquela cobrança. E ele percebe exatamente que ele deveria dar o exemplo. Você entende? Ele deveria dar o exemplo para que ele tivesse, vamos dizer na nossa linguagem, ele tivesse moral, ele tivesse autoridade para estar cobrando aquilo, no caso dos nobres e dos magistrados. E foi exatamente o que ele fez, louvável essa atitude de Neemias. Então ele abre mão desse ganho, deixemos esse ganho, como está no verso 10, e aí verso 11. Aí o pedido de Neemias, no caso, esses nobres e magistrados. Restitui-lhes hoje, ou seja, está pedindo, devolva, hoje ele está pedindo isso para os magistrados, restitui-lhes hoje, vos peço, o que vocês tomaram. Olha, o que eles haviam tomado. Ele havia emprestado a juro, com usura, o povo, seus irmãos, não tinham como pagar, eles tomaram terras, vinhas, olivais, tomaram casa, tudo isso, e como também ainda havia um juro, a centésima do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que eles exigiam do povo. Então Neemias está dizendo que eles deveriam restituir tudo aquilo que ele havia tomado de seus irmãos, como no caso terras, vinhas, olivais, as casas, um imposto, centésimo do dinheiro que eles ganhavam, os irmãos ganhavam, do trigo, imposto sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, tudo isso eles exigiam para empobrecer, deixar na miséria, para matar, destruir os seus irmãos com a miséria. Então Neemias agora ele pede, no caso, de uma certa forma exige que esses exploradores, que eles restituam aos seus irmãos aquilo que lhes pertence e que eles de fato possam agir como um verdadeiro povo, uma verdadeira unidade com amor. E ele deu exemplo, no caso, para isso. Aí no verso 12, depois de terem sido chamados nessa assembleia a responsabilidade, esses nobres e magistrados, eles se comprometem, no caso com Neemias, e também com o povo. Aí o verso 12 diz o seguinte: então disseram, restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Não vamos restituir o que nós tomamos e não vamos mais procurar mais nada deles, juros, impostos, mais nada disso. Faremos assim como dizes. Então vamos fazer como tu tem nos ordenado, Neemias. Então, Neemias, isso aqui eu acho bem interessante, a posição de Neemias, aqui tem um valor tanto simbólico quanto espiritual, que aí na sequência aí desse verso, aí no último período, diz o seguinte: então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Ou seja, Neemias agora, uma vez que essa é uma nação
vamos dizer assim, teocêntrica, que tem Deus como centro, a nação, o povo de Deus, e ali o peso da religião, e aí no caso os representantes de Deus aqui, que eram os sacerdotes, que eram os representantes do povo diante de Deus, e era essa ponte entre Deus e o povo. Aí nós temos aqui então que Neemias, para que esses nobres e esses magistrados, eles ficassem comprometidos com o juramento, com a promessa, com, vamos dizer assim, com aquilo que eles haviam assumido, Neemias, ele traz à tona, ele leva em questão exatamente o peso da vida religiosa e do jurar diante de Deus, e no caso dos seus sacerdotes. Então Neemias, ele chama ali os sacerdotes e faz com que esses nobres se comprometam diante de Deus, jurando diante do sacerdote, e ali o jurar diante do sacerdote era um compromisso para a vida ou morte. Eles não poderiam depois, vamos dizer assim, abrir mão desse juramento, uma vez que jurar dentro desse contexto aí era muito sério, era como assinar um documento de comprometimento total quanto àquilo que havia jurado. Então Neemias faz exatamente isso. Muito interessante essa posição de Neemias, para que de fato, não só diante do povo, diante de Neemias, mas que diante de Deus, aqueles nobres, aqueles magistrados, eles estivessem comprometidos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Neemias estava dando fim exatamente às causas da desunião diante do povo, que é o título da nossa lição, que a desunião ela deve ser eliminada. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então esse é o texto da leitura bíblica em classe que nós lemos. Agora nós vimos aí minimamente dentro desse contexto, nós já podemos entender que os judeus egressos, ali no caso do exílio babilônio, o cativeiro babilônio, os judeus eles pensavam que encontraria, no caso, esses judeus que voltaram, pensavam que encontrariam uma terra, certamente que manava leite e mel, como eles haviam, vamos dizer assim, recebido a promessa, deixado. Entretanto, eles vão deparar exatamente com uma terra prestes a devorá-los, com todos esses pesos que pesavam sobre ele, e como se não bastasse a dificuldade da terra, não bastasse isso em decorrência da relação complexa que eles tinham que enfrentar com os povos vizinhos, eles haviam também as injustiças sociais, como nós já apontamos aqui, as desordens, que levavam o povo a um nível de desunião e de hostilidade, no caso ali, em relação àqueles que os exploravam. E Neemias foi exatamente essa pessoa usada por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um propósito de servirem a Deus, de ajudarem-se um ao outro. E da mesma forma que é interessante, que essa é uma lição para a igreja. A igreja ela deve se comprometer em viver a verdadeira unidade, levar a todos a estarem batalhando pelo mesmo céu, pela mesma obra, e não estarem querendo um destruir o outro. É uma lição para o nosso dia a dia. A introdução da lição nos apresenta, e veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado, como nós já aí vimos. O ponto central aqui, no caso dessa lição, é mostrar que Cristo ele derrubou o muro de separação, isso aqui é muito interessante, que havia entre judeus e gentios, tornando-os uma verdadeira família, a família de Deus. Ou seja, assim como os judeus eles deveriam viver unidos entre si, também havia uma desunião no sentido de que os gentios eles não pertenciam à comunidade de Israel, mas em Cristo a Bíblia diz que o muro de separação foi tirado. E agora não há separação, em primeiro lugar, nem entre nós e Deus, e nem entre judeus e gentios, porque dos dois povos Deus fez um só, tornando-os família de Deus, que é o novo homem, que é o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí o primeiro tópico da lição fala sobre a união. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então, a união era uma característica dos judeus libertos do cativeiro. Primeiro subtópico, qual era a base dessa união? Todos eram, ou seja, o que os unia? Todos pertenciam ao mesmo povo, era o primeiro traço que os unia.
Todos confessavam a fé no único Deus verdadeiro, que era um povo teocêntrico, um único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, havia construído um altar e adorado a Deus, e era um altar para todo o povo ali. O templo era o mesmo para todos, então tinha isso em comum também. O culto a Deus havia sido restaurado, o mesmo culto ao mesmo Deus, conforme os ritos da lei, da mesma lei. Então, isso os unia no aspecto da fé, no mesmo Deus, do altar, do templo, dos rituais, tudo era o mesmo para todos. Então, isso os unia nesse aspecto. Todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro, esse despertamento para voltar. Todos faziam parte desse mesmo despertamento, todos que estavam ali. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Todos ali haviam cooperado. Todos estavam debaixo, vamos dizer assim, do mesmo projeto de nação. Então isso era exatamente um traço característico deles, que era a base desta união. Aí no subtópico 2 diz o seguinte: esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Eu acho muito importante isso aqui. Essa ponte que o comentarista faz, por quê? Porque havia traços que uniam os judeus entre si. E exatamente com a igreja não é diferente. Nós temos em comum o mesmo Deus, o mesmo Cristo, a mesma fé, a mesma redenção, o mesmo evangelho, uma só fé, como a Bíblia fala, um só Senhor, um só batismo, etc. Então isso deve nos unir, louvado seja o nome do Senhor. Então aí o subtópico 2 apresenta: esta união entre judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Para fazer parte do corpo de Cristo, é condição primária, necessária, que o homem nasça de novo. E todos nós que verdadeiramente somos igreja de Cristo, passamos pelo novo nascimento, e isso nos une, o novo nascimento. Então todos nasceram de novo. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus, ou seja, todos aqueles que nasceram de novo vão amar aqueles que também igualmente foram nascidos de novo pela regeneração operada pela obra de Cristo. Uma coisa também que deve nos unir. Todos na igreja são aproximados um dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre judeus e gentios, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia, essa união de família, não se baseia na nacionalidade, que a Bíblia diz que de dois povos Deus fez um, e aí povos, no caso, de vários cantos do mundo, todos eles juntam para formar a igreja. Então a nossa unidade não se baseia na nacionalidade, se baseia na obra de Cristo que nos uniu no Calvário. Então essa união não se baseia na nacionalidade, não se baseia no nível social ou cultural. Isso aqui é muito importante. É necessário que todos nós que entendamos, não importa a nossa posição social, a nossa posição econômica. Na igreja todos nós somos servos, somos unidos no corpo de Cristo como servo de Cristo. E não há lugar para Senhor no corpo de Cristo, porque Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do corpo. Então você que foi alcançado por Cristo, é necessário que você entenda que a sua posição social, a sua posição financeira, ela não conta no sentido de que você tenha que ter privilégios no corpo de Cristo, não. Todos nós participamos do mesmo privilégio, que é exatamente ser membro, ser participantes do corpo de Cristo. Porém, não há nenhum melhor do que o outro, mesmo porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa união não é baseada na nacionalidade, no nível cultural, social, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da igreja opera o Espírito Santo, que é o mesmo para todos, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma, como a Bíblia nos apresenta lá a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que todos viviam como um só coração, uma só alma, um só povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude.
e então ela se torna uma antessala do céu. Isso aqui é muito interessante. Então, quando a igreja ela está vivendo na unidade do Espírito, quando a igreja, de fato, ela é uma igreja cheia do Espírito de Deus, e aí eu estou falando cheio do Espírito de Deus, de fato, de verdade, não é cheio de emocionalismo, não é cheio de pretensas visões dos céus, pretensos arrebatamentos de espírito, não é disso que eu estou falando. Não que Deus não dê visões do céu, não que Deus não leve alguém a ter uma experiência pessoal com Ele, toda experiência é pessoal, é claro, com Ele, mas o que eu quero dizer é que uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito, conduzida pela serenidade da palavra de Deus, a santidade, a sanidade que é a palavra de Deus, essa igreja de fato, ela vai funcionar, nesta igreja vai funcionar a verdadeira união em sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu, ou seja, ela se torna uma amostra do que será os céus, um lugar de união, de unidade, de verdadeiro, vamos dizer assim, casamento do homem, da igreja com Deus, da igreja com Cristo. E aí na lição, na sequência, consideremos algumas bênçãos decorrentes dessa união da igreja com Cristo e da igreja entre si. Primeiro, letra A. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Ou seja, quando a igreja, ela cheia do Espírito, ela funciona em sua plenitude a união, essa união faz com que os crentes eles se sintam apoiados espiritualmente em sua vida. Ou seja, todos vão sentir que pertence a um povo, pertence a um grupo, no qual com o qual ele pode contar e no qual ele se sente inserido. Então a ideia aqui, quando aqui o comentarista ele coloca que os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida, é que a verdadeira união, quando há a verdadeira união entre o povo de Deus, aqueles que em dado momento se sentirem tendentes a uma fraqueza espiritual, eles vão perceber que eles não estão sozinhos, que eles podem contar com os demais para se reerguer. Ele vai ter um apoio espiritual para a sua vida, e não só o que está fraco, aquele também que está gozando, vamos dizer assim, de uma vida sadia, que não está tendo nenhuma dificuldade espiritual, ele percebe que a sua vida espiritual, o seu sucesso espiritual, depende também da unidade daquilo que ele está recebendo, da parte de Deus e também no grupo no qual ele está inserido. Portanto, esse é o primeiro, uma das bênçãos, podemos dizer, não necessariamente apenas essa, decorrente da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. A gente sabe, muitos, no caso, que estão numa igreja, eles não têm o apoio da família, do vizinho, no trabalho, na escola, na faculdade, etc, etc. E por isso eles precisam de um apoio espiritual para a sua vida. E esse apoio ele deve encontrar na igreja, nos seus irmãos, que devem inspirar, fortalecer, animar, dar a ele, vamos dizer assim, atitudes para permanecer firme aos pés do Senhor. São alvos, melhor dizendo, dessas pessoas de críticas, de isolamento, diga no trabalho, na escola, na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja, ou seja, ao ambiente de culto, aí no meio do povo, e não só apenas aí, e encontrar um ambiente fraternal e a união que permeiam entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista. O salmista diz o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como nós já lemos. Então, quando esse crente ele se sente acolhido, ele sabe que a despeito do embate que ele tem que enfrentar na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, escola, etc., mas ele sente que ele tem um grupo de apoio, que ele dá apoio espiritual para a sua vida, para o dia a dia, ele vai se sentir exatamente ajudado, ele vai sentir que de fato ele pode, no caso, contar, no caso com os irmãos, que de fato ele participa de uma verdadeira união, como temos aí no Salmo 133. Também uma outra coisa decorrente da união, na igreja levamos as cargas uns dos outros. É necessário que nós entendamos que a alegria de um irmão deve ser a minha alegria, a tristeza dele
deve ser a minha tristeza, eu devo desenvolver, no caso, a empatia, eu devo também desenvolver a alteridade, devo me colocar no lugar do outro, devo tomar as dores do outro. Então isso é fundamental. Na igreja nós levamos a carga um dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Eu acho bem interessante esse comentário desse tópico, desse subtópico. Por quê? Porque existem cargas, na verdade, que cada um na vida espiritual, existem determinadas cargas que você tem que levar sozinho mesmo. São suas experiências com Deus para que te faça um cristão que consiga andar com suas próprias pernas. Mas existem determinadas cargas na igreja que nós temos que dividir. E a Bíblia diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros, ou seja, aquelas cargas que competem, no caso, aos demais ajudarem na sua condução. Então a igreja também ela deve ter essa consciência enquanto unidade, que cada um de nós temos que contribuir com o outro naquilo que for necessário. Também uma outra questão da união é que a união nos faz forte. Isso tem um jargão aí popular, que o povo unido jamais será vencido. E de fato, a união de fato nos torna fortes. Se nós nos unirmos, se nós de fato tomarmos, vamos dizer assim, a causa como sendo de todos, de fato nós iremos ter grandes conquistas, mesmo porque o cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Então, a ideia aqui da unidade, ela é fundamental, porque a verdadeira união é uma força. Isso aqui é muito importante. Esta união é uma verdadeira força. Louvado seja o nome do Senhor. Então a união nos faz forte. Aí na letra C da lição. Aí tem um comentário bem interessante. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está no rebanho é protegida. Então uma ovelha isolada, ela fica, vamos dizer assim, desprotegida e mais vulnerável ao lobo, ao inimigo, uma ovelha isolada. Mas quando ela está no rebanho, ela é mais protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada e jogada, porém quando ela está edificada em um muro, é mais difícil você retirá-la de um muro. Isso fala exatamente da importância da unidade, de estarmos unidos a um grupo. Também a união, além de nos fazer forte, uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Ou seja, o mundo ele vai conhecer que de fato nós somos diferentes, nós somos discípulos de Cristo se nós praticarmos a verdadeira unidade, se nós praticarmos o amor. Então isso aqui é muito importante, porque uma igreja unida, que ela vai viver a união, ela tem um testemunho para o mundo. Ela dá testemunho da vida de Cristo. Jesus disse que através dessa união, ou seja, desse amor, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Cristo. Então, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo, eles vão demonstrar isso pela união, pelo amor ao outro. E também, esta união é uma verdadeira força. A união é uma força. Nós já vimos o quê? Que a união, ela nos faz fortes, e a união, ela é uma força de fato, é um poder a união. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo, também os muros da cidade. Essa união também é o segredo da vitória da igreja. Uma igreja unida é uma igreja forte, isso aí nós sabemos. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e os crentes vivem essa união, que o verdadeiro sumo sacerdote é Jesus Cristo. E Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. É a oração sacerdotal de Jesus. Somos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a importância da unidade é fundamental. Grandes conquistas nós alcançaríamos se nós fôssemos mais unidos. E é uma responsabilidade que a palavra de Deus nos traz nesse momento, que nós devemos buscar a verdadeira união.
E aí, no que nós podemos ver, sintetizando esse tópico, é que o mistério, no caso aí da igreja, formada pela união de judeus e gentios, esse mistério, ele já estava oculto nos propósitos divinos desde a eternidade. Aí o tópico 2, melhor dizendo, da lição, nos apresenta a união entre os judeus estava ameaçada. E basicamente vai retomar aquilo que já falei, portanto só vou ler pontuando alguma coisa. Qual era a ameaça dessa unidade? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltavam da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais nobres não conseguiam, os mais pobres, melhor dizendo, não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam a dívida. De que forma? Tomando as casas, as terras, até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isso foi causa de grande clamor dos judeus, que chegou até os ouvidos de Neemias, e este assunto chegou ao conhecimento, como já falamos de Neemias, o qual ele ficou ali enfadado, incomodado, e ele teve que se posicionar. Essa é a ameaça, como nós já vimos, que era a exploração dos mais ricos sobre os mais pobres. Como se explica essa grande injustiça? O subtópico 2. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. No primeiro momento, a injustiça era explicada pela falta de amor. Esse era um dos principais motivos. Então, em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Isso é o segredo da verdadeira unidade. Eu não posso me considerar melhor do que meu irmão, mas a Bíblia nos ensina a considerar o outro superior a si mesmo, no sentido de que quando eu considero alguém superior a mim mesmo, eu não vou estar menosprezando aquela pessoa. Esse é o sentido. Não é que você deva se desvalorizar. É no sentido de que quando você considera alguém superior a você mesmo, você não vai, no caso, desprezá-lo, desvalorizar. E também a Bíblia ensina que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa que era proibido pela lei. O juro com usura era proibido por lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Então é exatamente essa falta de amor, era exatamente o que gerava essa grande injustiça. Também, uma outra coisa que gerava essa grande injustiça, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Falta de amor, e ao mesmo tempo, é claro, ligada a isso, está dentro da falta de amor, era uma questão de serem duros mesmo, insensíveis, a dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres, não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até os sábios, segundo Eclesiastes 7:7. Então o que nós temos aqui é que a dureza desses irmãos ricos, eles tinham um coração duro e eles, no caso, queriam ficar mais ricos, como infelizmente, como uma marca, é claro, com as honrosas e raras exceções, daqueles que têm, que querem explorar os demais, não importa como, não importa a dor do outro, o que importa é que ele consiga cada vez mais conquistar algo. Então era uma marca desses ricos que praticavam da usura, que não importava para o choro dos seus irmãos, tinham um coração endurecido quanto ao amor, quanto à questão da necessidade do outro, e queriam ficar cada vez mais ricos em cima da pobreza. E infelizmente nós sabemos que quantos têm agido dessa forma, tanto às vezes infelizmente no meio religioso e no meio secular e político, aí nem se fala, entendeu? Muitos estão vivendo e enriquecendo através da miséria do pobre, do outro, entendeu? Explorando aí a seca, a fome, a doença, a pandemia, né? Neste momento, quantos estão se enriquecendo por causa dessa situação caótica no mundo de pandemia, de desemprego, de doença, de morte. Muitos estão realmente endurecidos e não praticam, não tem nenhum sentimento de amor. E o mais perigoso é perceber que às vezes até no meio religioso,
quantos estão aproveitando do momento para poder explorar a fé das pessoas, pedindo dinheiro, explorando, no caso, em todos os sentidos, para poderem manterem os seus privilégios, que é uma vergonha para o Evangelho. Não são pessoas dignas de pena, de misericórdia, são pessoas que prestam um papel ridículo diante de Deus e diante da sociedade. Então Neemias aqui, ele foi duro, ele foi totalmente, vamos dizer assim, inflexível contra a atitude desses opressores. E também nós devemos também, na atualidade, ter a mesma posição e não aceitar a injustiça, não aceitar nada daquilo que vem a oprimir ao outro, seja oprimir no sentido financeiro, no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido ético, seja lá qual for a forma de opressão e injustiça, ela deve ser combatida, deve ser rejeitada pelo verdadeiro servo de Deus, pela Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, em síntese, esse tópico aqui, 2, que fala sobre a união entre os judeus estava ameaçada, em síntese, ele vai mostrar que a injustiça social era uma expressão da falta de amor do mais rico para com os mais pobres. Era exatamente isso que refletia. Bem, aí na sequência do texto nós temos aí o terceiro tópico, bem pequenininho. Neemias solucionou o problema, como nós já vimos. Primeiro subtópico, Neemias convocou um grande ajuntamento, como está lá no capítulo 5, verso número 8. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Estavam tratando esses irmãos como se fossem verdadeiros escravos. Eram escravos deles, dos mais ricos. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Ou seja, vocês, daqui a pouco vocês estão nos vendendo para os nossos inimigos. E eles, diante daquele questionamento, da vergonha que era o que eles estavam fazendo, eles tiveram que admitir o seu erro. E eu acho interessante, muito interessante, porque me vem à memória aqui, que muitas das vezes, na atualidade, muitos têm praticado coisas que deveriam se envergonhar. Deveriam se envergonhar pela exploração, pela cara de pau, a falta de vergonha na cara, de estar explorando um povo que já está na miséria, ou às vezes até mesmo explorando. Quantas das vezes, e aí eu chamo a tua atenção, quantas das vezes você às vezes tem condição, por exemplo, de pagar alguém para trabalhar na tua casa, quem sabe para fazer uma faxina, para limpar um quintal, para, no caso, construir um muro, seja lá o que for, e você tem condição de pagar, mas você quer fazer tudo na base da exploração. Ah, não, irmão, vem ajudar, irmão, aí dá ali um café, um almoço, ou quer que trabalha a preço de banana como se fosse um escravo. Isso é exploração, isso é pecado, meu irmão. Isso é pecado. Se você tem condição de pagar, por que você quer explorar a boa-fé dos irmãos, no sentido que eles façam tudo de graça, ou desvalorizar aquilo que o outro vende? Aí tudo que você vende tem valor, mas quando você vai comprar do outro não tem valor nenhum. Aí você coloca defeito, você quer comprar por preço de banana, se possível você quer de graça. Então isso é falta de consciência cristã, isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter. Isso é exatamente o que tipifica a injustiça, a semelhança do que esses ricos estavam fazendo com esses irmãos. Quantas das vezes nós vemos pessoas que estão explorando a fé do povo, já o povo já na miséria, na verdade precisando ser ajudados, e eles, com um discurso religioso, querem levar o povo a contribuir, a ofertar, ou a dizimar, ou a arrumar dinheiro onde não tem, para poder estar fazendo sacrifício, se endividando às vezes, para poder, em nome da fé, sustentar aí o luxo de alguns, poucos, que perderam a consciência cristã. Então aqui Neemias, quando ele, no caso, ele coloca em xeque a dignidade desses nobres, lança no rosto, os convoca para um ajuntamento, Neemias faz com que eles entendam que eles estão errados, que eles não tinham o que fazer, que eles não tinham como contestar, e eles só puderam o quê? Diante daquilo, se calarem e admitirem, de fato, que estavam errados, admitirem que iriam mudar de atitude. Aí, no caso, o subtópico 2 também nos abre. Neemias fez uma proposta conciliadora. Qual foi essa proposta? Ele deu exemplo.
que é aquilo que eu pontuei, olha. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Ou seja, eu vou deixar este ganho, ó, deixemos este ganho. Vocês vão deixar de ganhar o juro, eu também vou deixar, uma vez que eu também empresto, e vamos restituir-lhes hoje tudo o que pertence a ele, vamos restituir. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Aí faz uma observação aqui, notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber esses juros para dar o exemplo para aqueles povos. Porque se ele emprestava é porque também ele tinha condição. Não deveria também estar cobrando juro nenhum. Aí o tópico 3. A proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles, foi o que os nobres assumiram. Faremos isso como dizes, que é aquilo que eu já comentei no início da lição. Neemias fez com que jurasse diante dos sacerdotes que assim faria, um ato simbólico de Neemias confirmando aquele juramento solene, como já falei. Neemias coloca eles para se comprometerem diante de Deus. E aí o último tópico da lição, que aí é o fechamento, o clímax da lição aqui, tem que fechar, é claro, com chave de ouro, que é o seguinte: a paz voltou a reinar entre os judeus. Quando o problema foi corrigido, aí houve unidade e paz entre o povo. Primeiro subtópico: surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Então isso aqui é muito interessante. Porque se Neemias ele fizesse vistas grossas, se ele tapasse os ouvidos para o clamor do povo, aquilo ali se tornaria algo insuportável e logo logo aquele povo seria destruído. Logo logo eles seriam totalmente levados cativos, seria totalmente exterminado. O problema se tornaria bem mais grave. Então Neemias não fez vista grossa. Isso aqui é muito interessante porque aqui esse subtópico diz o quê? Que surgindo um problema entre os irmãos, logo deve ser tratado com muita diligência, e quando um líder ele foi ignorante, desinteressado, negligente, o resultado, a contaminação que isso vai causar é bem maior. É necessário que você que exerce liderança, que você tenha muito cuidado com aquilo que você não compactue, que você não tolere a injustiça dentro da igreja, por parte dos irmãos, e nem você também pratique. Não seja injusto com o outro. Não seja injusto com o fraco, com o necessitado. Então isso aqui é muito, mas é muito importante. Mesmo porque o Senhor ele veio com a finalidade de nos tornar um em Cristo Jesus. Então é necessário que nós tenhamos cuidado quanto às nossas atitudes. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas. De que forma? Deve enfrentar o problema com humildade, ele deve ser humilde, inclusive reconhecer os seus erros, inclusive. Que há muitos líderes aí arrogantes que eles acham que estão acima da verdade, acima de suspeita, e eles não têm humildade para admitir quando eles erram. Não têm humildade. Então é necessário que o líder ele tenha humildade para reconhecer quando é que ele erra, quando é que ele está errado, para que ele possa acertar. Então é necessário que ele deva enfrentar os problemas com humildade, com imparcialidade, não querendo proteger uns. Não, protege fulano de tal porque tem certos privilégios na igreja, tem uma certa posição financeira, ou é mais próximo de mim, faz parte do meu ciclo de amizade, da minha família. Seja lá quem quer que seja. Seja o teu filho, seja o teu pai, a tua esposa, o teu esposo, vice-versa, seja lá o que for. A igreja, todos devem ser tratados igualmente e com imparcialidade, sem privilegiar um em detrimento do outro. Então, o bom líder, o verdadeiro líder, ele deve ter essa consciência, que ele deve enfrentar os problemas, que ele deve resolver cada problema sendo humilde, com imparcialidade e com sabedoria divina. Ou seja, a sabedoria de Deus deve fazer parte da vida do líder. Neemias teve sabedoria divina, direção divina para resolver aqueles problemas.
E é muito perigoso quando eu acho que eu já sou inteirado, que eu sou cabeça aí na linguagem aí fora, e que eu posso resolver as coisas porque eu já estudei bastante, eu já tenho a habilidade para resolver as coisas. Não, isso aqui é obra de Deus. A igreja é uma obra espiritual. E não é a minha maneira de pensar, não é o meu conhecimento intelectual, teológico, meu conhecimento de vida que eu devo colocar para direcionar a vida da igreja, não. Eu devo receber da parte de Deus uma sabedoria espiritual para poder, na direção divina, eu trabalhar com os conflitos, com os problemas que aparecem no seio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, sabedoria espiritual deve ter na resolução dos problemas. Uma outra coisa aqui interessante que a lição nos coloca aqui, que Neemias foi nesse sentido, quando surgiu o problema, nesse sentido ele foi um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com os seus servos hoje, ou seja, isto é, Deus quer abençoar os seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Deus quer nos direcionar nas nossas atitudes e mais especificamente aí se tratando da liderança. Aí o subtópico 2 desse último tópico, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Então, bem-aventurados pacificadores. Problemas que envolvam relacionamento entre irmãos, marido, mulher, pais, filhos, membros, etc, etc. Esses problemas devem ser tratados de forma carinhosa, com amor. Não devem ser tratados com gritaria, não devem ser tratados por vingança, não deve ser tratado por uma mera punição, um mero capricho, não. Devem ser tratados com carinho, deve ser tratado com amor. Neemias levou aquele povo a entender que eles deveriam amar os seus irmãos e ele deu o exemplo. Isso aqui para mim marcou muito nessa lição, que Neemias ele deu o exemplo, abrindo mão do juro, abrindo mão daquilo que ele era de direito, mas que em detrimento da sua consciência ele percebeu que naquilo ali também ele estava falhando, no sentido do dever que ele tinha quanto ao amor, quanto a se colocar no lugar do outro. É necessário que os problemas sejam tratados de fato, todos os problemas relacionais sejam tratados com carinho, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. A desunião representa uma obra da carne. A desunião é uma obra da carne. Essas coisas, elas o quê? Entristecem o Espírito Santo. A desunião entristece o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. O amor, a união é algo muito precioso na igreja. Mas a desunião, ela destrói o amor, destrói a comunhão, que é algo fundamental na vida da igreja. Aí Efésios 5,2 diz, andai em amor, como também Cristo vos amou. 1 João 4,21, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E aí Jesus, ele orou, João 17,21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Nessa oração sacerdotal, que Jesus aqui ele está preocupado, ele havia de ser assunto aos céus, estava preocupado com a unidade da igreja, que a igreja fosse um, assim como ele era um com o seu Pai que o havia enviado. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. Isso aqui é muito importante. Que para concluir essa lição, nós temos que ter consciência que nós devemos cultivar o testemunho diante do mundo. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho, nós devemos cultivar o nosso testemunho enquanto igreja, e a união entre os crentes, essa verdadeira unidade, união, é o selo da estabilidade espiritual da igreja. Se de fato nós somos uma igreja que tem estabilidade espiritual, que vivemos a verdadeira paz enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, isso deve ser demonstrado através da nossa união. Portanto, nós podemos fechar aqui esse tópico, a lição, que a paz ela foi mantida porque Neemias enfrentou aqueles problemas, ali com humildade, com imparcialidade, com sabedoria divina, e ele pôde de fato sanar
afastar o mal que estava ameaçando o povo de Deus, para que a paz voltasse a reinar ali entre o povo de Israel. E aí fica o conselho da palavra de Deus, aí com base nessa lição e no título da lição, que as causas da desunião, elas devem ser eliminadas para que nós continuemos como um povo único, um povo de Deus, um povo que está marchando para os céus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração e que você se comprometa com a unidade do corpo de Cristo. Um grande abraço, a paz do Senhor, eis por nós, em nome de Jesus. Amém.